Olá, seja bem-vindo, dia 31 de outubro. Bom dia para você que nos acompanha, 9 e 8 da manhã. E a partir de agora você confere as principais notícias aqui da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o jogador e treinador do Jacareí Rugby, o Matheus Cruz, para conversarmos sobre o clube e também sobre a etapa final do Super Sevens da segunda divisão do time feminino. Seja muito bem-vindo, Matheus. Bom dia, tudo bom? Um prazer falar aqui com você sobre esse esporte que tem levado o nome de Jacareí em nível nacional, né? Sim. A gente começa entendendo um pouquinho sobre o clube, né, Matheus? É importante a gente estar sempre falando sobre isso, né? Qual que é a história do Jacareí Rugby aqui na cidade? Como que nasceu esse clube? Bom, o Jacareí Rugby em 2006, ele nasceu com jogadores que veio do São José e no colégio Univap eles criaram um polo. E aí nesse polo ele foi disseminando o rugby, foi crescendo, foi criando-se um time até que se tornou uma associação. Né? E hoje em dia a gente foi crescendo aos poucos, foi permeando na cidade, até a gente ter o clube com a imensidão que a gente está tendo hoje. E atualmente qual que é o principal objetivo? Porque a gente entende que não são só os campeonatos, né? Vocês possuem outras atividades. Qual que é o principal objetivo do Jacareí Rugby? Bom, o Jacareí Rugby ele veio com o objetivo de formar cidadãos, atletas, e aí desse contexto em disseminar o rugby na cidade. Então, o maior objetivo do clube é a expansão do rugby dentro da cidade, para que seja um esporte em que domine realmente a cidade, que possa contribuir com todos os valores e agregar na formação das pessoas, além de dar um meio esportivo, né, um acesso pelo meio esportivo para outras áreas, seja profissionais, como atleta ou profissionais em áreas que possa ser dentro do jogo, fisioterapia, treinadores, enfim, Legal. aí vai a imensidão de outras áreas. E tem sido muito efetivo, né, Matheus? Antes da gente falar um pouquinho sobre os campeonatos, é importante a gente citar alguns títulos, né? Então, vocês têm campeão brasileiro do Rugby 15 em 2017, tricampeão brasileiro do Sevens, né, de 2017, 18, 19, bicampeão Taça Tupi de 2014 e 2016, são muitos títulos, né? E vem mais por aí, né, Matheus? Sim, a gente está trabalhando bastante na cidade para conquistar e continuar crescendo. A gente é um clube bem jovem, bem novo, e tão pouco tempo a gente já conseguiu bastante títulos aí para a cidade. E é importante quando a gente fala, né, que isso vai para além dos títulos, certo? Quando você fala sobre os valores do esporte, qual que é a importância do esporte e, sobretudo, do rugby? O que isso pode fomentar nessa questão da cidadania mesmo para as pessoas que participam do clube? O rugby, historicamente, já é um esporte de muita cultura, de muitos valores em questão de respeito, integridade, compromisso, comprometimento. Então, como as artes marciais eles têm os seus valores, o rugby tem o deles também, que acaba permeando bem pelo tipo do esporte. O seu esporte de contato físico, de você precisar dos seus companheiros. E vendo o contexto do Brasil, da cidade em si, é um esporte que se encaixa totalmente e se insere nisso. Então, a gente acredita muito que é uma ferramenta de transformação. Já transformou muitas vidas de muitas pessoas e a gente acredita que possa contribuir para alcançar outras. Ótimo. Matheus, você falou que o clube ele é ainda jovem, né, em relação a outros clubes de rugby. Qual que é o diferencial que você acredita que o Jacareí Rugby possui para ter já todos esses títulos, essas atividades, também essa organização, né, que é referência para a região? Qual que é o diferencial que você acredita que o clube possui? Bom, a gente foi um clube que a gente conseguiu se adaptar, então a gente é um clube que é muito adaptável e tenta entender o melhor contexto, a melhor forma de trabalhar. Então a gente teve algumas passagens dentro do clube, então a gente teve o Ange Guimerá, que foi o fundador do São José, que fez o São José crescer, e as pessoas do Jacareí, que eram da diretoria, eram muito próximas a ele e trouxeram muita coisa do que ele pregava, do que ele cultuava. Isso foi se inserindo na cidade. Automaticamente depois a gente teve um argentino que veio para cá, que se chamou Ubaldo. Hoje em dia ele já é falecido, mas ele veio e trouxe uma cultura, coisas da Argentina, em que a gente foi se apegando. Entre contrapartida, entender os poderes públicos, como que talvez a gente consegue ter mais apoio, mais incentivo, mais estrutura. E aí, por esses caminhos, a gente foi consolidando o nosso trabalho
Mas eu acho que o segredo de tudo isso é trabalhar com muito amor, com muito carinho, cuidando bem aí de cada um, de cada jovem, de cada família e, consequentemente, ir crescendo no meio esportivo. Trabalhar em equipe mesmo, né, Matheus? E é muito interessante pensar que é isso que você falou, não é só sobre o esporte. Então, vocês precisam entender sobre políticas públicas, sobre muitas áreas relacionadas, Exatamente. né? A gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre esse projeto, peço licença. E olha só, o ator Guarana Ramos, que faleceu este ano, dá nome a um projeto de lei aprovado recentemente aqui na Câmara de Jacareí. O objetivo da propositura é homenagear artistas da cidade nas mais diversas áreas culturais. A Câmara Municipal de Jacareí aprovou o projeto de lei que institui e cria o Prêmio Guarana Ramos e a solenidade em homenagem ao artista jacareiense. A propositura tem o objetivo de celebrar a cultura na cidade. Para um dos autores do documento, trata-se de um reconhecimento necessário que o Poder Legislativo precisava fazer. Esse projeto eu fiz em parceria com a vereadora Maria Amélia. A Maria Amélia também, a vereadora Maria Amélia tinha um projeto semelhante em que homenageava artistas. Então nós fizemos a fusão dos projetos, no caso, e fizemos um substitutivo. Agora a importância desse projeto é que a gente vai estar homenageando pessoas ligadas à cultura. Infelizmente, em todo esse tempo que nós estamos aqui na Câmara Municipal, eu não vi nenhum projeto que homenageava os artistas, né? As pessoas ligadas à cultura. O evento deverá ocorrer sempre durante o mês de novembro, na Semana José Maria de Abreu, compositor nascido em Jacareí e que dá nome à Fundação Cultural. Serão homenageados personalidades que se destacaram nas mais variadas formas de expressões artísticas, sejam elas artes visuais, literárias, teatrais, cinematográficas. Cada um dos 13 vereadores poderá indicar um nome a ser agraciado com a láurea e a periodicidade será a cada 2 anos, começando agora em 2022. Eu achei por bem homenagear através de um prêmio que chama Guarana Ramos também, que foi um grande ator, né, artista aqui de Jacareí, que tem uma expressão fora de Jacareí. Então achamos interessante usar o nome dele para premiar as pessoas ligadas à cultura. Então o prêmio é Prêmio Guarana Ramos. Guarana Ramos foi um ator e diretor que realizou em Jacareí e em outras cidades várias peças de teatro ao longo de sua carreira. Sua trajetória foi marcada pela perseverança a favor da cultura e sempre em prol da comunidade. Ele morreu em maio deste ano, aos 57 anos de idade. Muito legal, então a gente fica aí na expectativa dessa solenidade. E agora a gente volta a conversar com o Matheus Cruz, que é jogador e treinador do Jacareí Rugby. Lembrando que você de casa pode estar participando da nossa conversa, mandando sua dúvida ou comentário por meio das nossas redes sociais, Facebook e YouTube, onde nós estamos ao vivo. É só pesquisar TV Câmara Jacareí e participar com a gente. Matheus, dia 29 foi um dia importante para o Jacareí Rugby, né? Foi a final do Campeonato Brasileiro Rugby 15 do adulto masculino. Como que funciona esse campeonato antes da gente falar um pouquinho sobre esse jogo, só para a gente entender? Bom, vamos lá. O Super 12 são 12 equipes, 6 equipes do Sudeste, então de São Paulo, interior de São Paulo e capital, e aí 6 equipes que são do Sul, da Zona Sul. As equipes fazem um jogo todos contra todos, ida e volta. E depois aí o primeiro colocado pega o quarto da Zona Sul e aí cruza as tabelas com os mandos de jogo. A gente teve ao total 13 jogos. Desses 13 jogos foram 4 derrotas e o restante vitórias. Então, 4 derrotas e 9 vitórias. E aí as fases finais, né? A primeira a gente jogou fora de casa, as quartas de final. E aí os critérios depois eram por resultado do jogo anterior. E aí na semifinal a gente conseguiu fazer um saldo maior do que a outra semifinal, trazendo o jogo da final para dentro de Jacareí. Então tudo por ponto mesmo, né? Foi tudo por ponto. E como que foi o jogo de sábado? Bom, foi um grande dia, assim, um dia bem histórico para o clube. A gente teve um trajeto na competição
bem interessante, porém instável. A gente teve algumas derrotas durante a competição, mas foi uma competição onde a gente conseguiu estrear 53 atletas. Desses 53 atletas, mais da metade tinham menos de 21 anos. Então a gente teve um número de jogadores da categoria de base participando, e pós-pandemia, então pensa, muitos desses jovens tinham 16, 17 anos e agora já estão fazendo parte de uma equipe adulta. Então era um grande desafio nosso, era como gerenciar isso, como que ia ser esse processo, mas foi muito positivo até que a gente conseguiu chegar nesse jogo da final, e que foi um diazão na Toca. A gente teve um grande evento, tava lotado, tinha muita gente, não tenho números para falar, mas se você ver os vídeos, estava tudo cheio, assim, não tinha onde ficar direito. E o jogo em si foi bom, a gente começou o primeiro tempo empatando 6-6, na verdade 11-6, eles fizeram um ponto no final do jogo. A gente ficou em cima do placar, mas aí faltando uns 10 minutos eles conseguiram abrir a vantagem. E aí ficou difícil, faltou tempo para conseguir recuperar. Mas a gente está muito contente aí com toda a campanha que a gente fez, principalmente a gente ter consolidado a equipe pós uma pandemia onde tudo ficou muito incerto, né? Principalmente o esporte, que foi um dos que foi mais afetado aí nesse período. Mesmo ficando em segundo lugar, né, Matheus, isso diz muito sobre o preparo, né? Você falou um pouquinho sobre os jovens que teve a sua estreia dentro desse jogo, isso diz muito sobre o preparo dentro do clube, né? Sim, sim. Hoje nós temos grandes treinadores no clube. Além de grandes treinadores, temos alguns jogadores que vêm de fora, que participam junto com a gente. Então a gente tem o Piero Pozzi, o Léo Scarelli. Esse ano o Michael veio jogar conosco também, não tinha jogado ainda, mas que nem Léo Scarelli e o Piero Pozzi, apesar de serem de outro clube, que são do Ilhabela, eles com 18 anos, eles já vieram para Jacareí, começaram a jogar com a gente, participar da seleção brasileira. Então são jogadores em que, por mais que sejam de fora, também tiveram um processo de formação dentro do clube. E além disso, mas a maioria dos jogadores vieram da casa, vieram da base, e isso vem muito do trabalho diário dessa preparação realmente que você citou. Agora, isso foi a primeira vez que a final desse campeonato aconteceu em Jacareí, certo? Como que foi essa emoção de estar aqui dentro da casa, ter talvez os familiares perto, como que foi isso? Foi incrível, a gente falou que a gente já conseguiu alinhar os astros e fazer o impossível. Porque a gente ficou na terceira colocação, na fase de grupos. Então era muito difícil conseguir uma mata-mata dentro de casa. Porém, a gente foi atrás e conseguiu conquistar isso. E bom, foi indescritível, né? Você ter todas as pessoas que você gosta, todas as pessoas do clube. Todo mundo se mobilizou muito para comparecer. Então, pessoas que passaram pelo clube, mas que hoje em dia não jogam mais, mas que fazem parte da nossa família, que a gente chama de família. Então foi um dia incrível que nós conseguimos proporcionar para nós mesmos. E, bom, acho que vai ser um dia que vai ficar marcado aí na história de todos os jogadores. Muito legal, a gente aqui da TV Câmara também parabeniza, porque a gente está sempre falando um pouquinho sobre os jogos, trazendo aqui todas as atualizações, então a gente também fica feliz como jacariense. A gente já volta a conversar um pouquinho mais, Matheus, sobre as outras atividades, peço licença. E olha só, foi aberto um novo prazo para consulta e apresentação de recurso ao resultado da avaliação das propostas de revisão ao Plano Diretor de Jacareí, que é um documento importantíssimo. Interessados poderão consultar as propostas na página do Plano Diretor no site da Prefeitura. É só acessar jacareí.sp.gov.br/plano diretor e a apresentar recurso contra a decisão pela inabilitação até o dia 1º de novembro. A apresentação de recurso pode ser feita também pelo Atendibem online. Já a fase final do revisão do plano diretor de Jacareí, antes do envio de lei de revisão à Câmara Municipal, acontece no dia 26 de novembro, com a realização da Conferência da Cidade no Educa Mais São João, a partir das 8h30 da manhã.
E Jacareí foi às urnas para o segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Disputando os votos dos eleitores estavam o ex-presidente Lula, do PT, e o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL. Considerando somente os votos na cidade, Jair Bolsonaro, do PL, liderou com 62,61% dos votos válidos, com 100% das urnas apuradas na disputa pela presidência da República nas eleições de 2022. Foram 7.873 eleitores que votaram branco ou anularam o voto, enquanto 36.508 eleitores da cidade não compareceram às urnas. A soma de nulos, brancos e abstenções representa 25,08% do total de eleitores do município. No Brasil, quem venceu a eleição foi o Lula, que teve 50,85% dos votos nacionalmente. Jair Bolsonaro ficou com 49,15% dos votos. Já para o governador, Tarcísio do Republicanos recebeu o maior número de votos em Jacareí, com 62,78% dos votos válidos, seguido de Fernando Haddad, do PT, que teve 37,22% dos votos válidos. E mudando um pouquinho de assunto, a União Ciclística de Jacareí atua no município desde 2021, com o objetivo de desenvolver projetos para melhorar o aspecto do ciclismo, tanto no esporte quanto para os ciclistas do dia a dia. Conheça mais sobre a associação na reportagem. Uma coisa difícil de esquecer na vida é como andar de bicicleta. O meio de transporte está presente na vida de muitos jacareenses que, além da locomoção ou do lazer, fazem da bicicleta um esporte, assim como os integrantes da União Ciclística de Jacareí. A bicicleta, na verdade, é o primeiro meio de transporte do ser humano, né? E isso independente de situação financeira, de classe social, a bicicleta é o primeiro transporte que a gente tem. Então a gente tem que ter alguém, como o CJ está fazendo, a Secretaria de Mobilidade Urbana está nos ajudando, as pessoas do grupo do pedal estão nos ajudando, a gente dá esse pontapé inicial para que todo mundo se beneficie disso. Ainda é uma cidade ainda que não comporta o número de ciclistas que tem, ainda falta ciclovias, ainda falta sinalizações, né, para que a gente possa andar com um pouco mais de segurança, né? Isso, na verdade, é uma realidade, acho que em todo o Brasil é assim, né? Salvo algumas cidades ou outras, né, que tem um planejamento um pouco melhor. Para mudar esse cenário, a associação atua em Jacareí desde 2021 e realiza ações junto com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a fim de buscar melhorias em diversos pontos para a prática esportiva. A princípio, a gente quando criamos a UCJ, né, que como eu fiz parte também da fundação, todo mundo com muitos sonhos, muitas ideias na cabeça. E aí a gente, aos poucos, foi pondo no papel o que seriam as prioridades. Nós fizemos umas campanhas em semáforos entregando panfleto para motoristas sobre as regras, né, os direitos dos ciclistas, os deveres. O trabalho desenvolvido não impacta apenas quem pratica o ciclismo como atividade, mas também quem utiliza a bicicleta como meio de transporte. Temos ciclistas que vão trabalhar, que vão buscar os filhos, e a gente precisa também incluí-los nos projetos, né? Então a gente não está só para esporte, só para diversão, só para fazer torneios, a gente está também para o ciclista do dia a dia. O sonho é transformar Jacareí em uma cidade com diversos polos de treinamento para diferentes modalidades. Alguns dos projetos já começaram a sair do papel. Tem um projeto que já está em andamento, que é o da Sherry, na Avenida da Sherry, no Pagador Andrade, que é uma área de treinamento para ciclista, né? Isso vai ser muito legal, porque a maioria das pessoas, né, elas usam a da Avelino, da rodoviária, que é uma boa área, mas um pouco quanto perigosa, por causa dos veículos, né, que passam muito do lado, né? Temos o projeto que a gente está passando, né, tentando o apoio da prefeitura, e a prefeitura está apoiando a gente, que é o do piscinão, lá do coleginho, tentar transformar aquilo numa pista de speed, né, oval ali, né, que em outros países já tem. A gente está tentando fazer com que esse projeto aconteça, né? O trabalho pode parecer árduo, mas a conquista de fazer o bem à população ciclística é uma grande recompensa. O que a gente tem assim, como iniciativa, como planejamento e benefício é trazer essas pessoas que não estão em grupo de pedal, que não andam de bicicleta,
trazer para os grupos de pedais, né? E usufruir desses projetos que futuramente vai dar certo, como o da Sherry já deu certo, né? E beneficiar de saúde, de movimentação, sair do sedentarismo. Isso é muito importante. E a gente volta a conversar com o Matheus Cruz, que é jogador e treinador do Jacareí Rugby. Estamos conversando um pouquinho sobre a atividade do clube. Lembrando que você de casa pode estar participando da nossa conversa, mandando sua dúvida ou comentário por meio das nossas redes sociais, onde nós estamos ao vivo. Matheus, além desse... Perdão, segunda-feira ainda tô acordando. Matheus, além desses campeonatos, existem outras atividades do clube, né? Sim. Quais são elas ali dentro das escolas, com as crianças? Bom, a gente hoje tem as atividades da associação do Jacareí Rugby. E a gente tem algumas parcerias conjunto com a prefeitura ou com a Confederação Brasileira. Uma delas é o rugby escolar, que é uma parceria junto com a Secretaria de Educação de Jacareí, em que a gente atende dentro das escolas públicas no período integral, no contraturno escolar. Então, dentro desse contraturno escolar, a gente tem um professor que está usando o rugby como uma ferramenta de ensino, né? Então, o objetivo ali é muito mais a aprendizagem, o crescimento ali dentro do integral, para com que aquela criança ela seja inserida, se sinta bem, tenha todas as suas necessidades atendidas e que o rugby seja uma forma de ajudar nesse desenvolvimento motor, social, cognitivo e etc. Quantos anos têm esses alunos? São entre 7 e 11 anos. Muito legal. Depois, no integral, eles têm um plano bem de inclusão. Então, vamos supor, às vezes tem um irmão que é um pouquinho mais velho, mas a mãe não pode, então ele se insere dentro do projeto. Ele é bem de inclusão. Tem alguma expectativa para ampliar esse projeto do rugby nas escolas? Bom, as expectativas são boas para o ano que vem. A ideia é com que a prefeitura vem trazendo para a gente é com que amplie, com que mais escolas atendam o integral. E com certeza, se isso se expandir e a gente tiver o nosso espaço, a gente vai levar mais rugby para a cidade. Agora, Matheus, algum jovem que já finalizou ou está no ensino médio, né, quer participar ali do rugby, tem algum interesse no esporte, como que faz para entrar dentro do clube? Existe algum período de inscrição? Como que é isso? Com certeza. Esse é uma das nossas parcerias e aí a gente tem as atividades que a gente fala atividades do clube. Então, as atividades do clube, ela atende crianças de 6 aos adultos, todas as idades. A gente tem até uma categoria que a gente está tentando inserir, está começando a pegar uma forma que é o Jacaré Banguela, que a ideia é com que seja para veteranos, para pessoas mais velhas, enfim, que queiram se inserir, queiram conhecer o esporte, começar a praticar, como qualidade de vida mesmo, nem tanto como competição. E, bom, hoje nós temos 2 polos de treinamento. Né? O primeiro polo, é dentro do SESI, junto com uma parceria que a gente tem com o SESI, que é o SESI de Jacareí. E aí lá, os treinos são segundas e quartas-feiras, das 6 da tarde começa. Então, das 6 às 7, 7, 9 anos. Das 7 às 8, feminino, M18. Então, meninas de 15, 16, 17, 18. Meninos e meninas de 12 e 13 anos. E aí, das 8 às 9, meninos de 15 anos. Isso segundas e quartas. Terças e quintas nós treinamos lá no campo do Santa Maria, e aí são as idades mais velhas. A gente tem a categoria M15 que treina das 5 às 6 e meia. Depois a gente tem a categoria do feminino adulto que treina das 6 e meia às 8. Então, as mulheres que tiverem aí, quiserem participar, conhecer um pouco do esporte. A gente tem a equipe feminina também na cidade. E aí tem a categoria sub-18, M18, que das 6 e meia às 8 da noite também. E aí o último horário, terças e quintas, das 8 às 10, é a categoria do adulto, que é um horário mais tarde, que o pessoal já saiu do trabalho. E aí a inscrição é gratuita, não tem, ir lá, conhecer o treinador, conversar, ele vai estar fazendo o processo de inscrição. No SESI tem que fazer as inscrições na portaria. Porém, a primeira aula pode ir lá, falar que vai conhecer o esporte, ir lá conversar com o treinador e fazer uma aula para ver se gosta, para não precisar fazer todo o processo de cadastro. E às vezes a criança não gostou tanto, então a gente dá essa primeira aula para ele
E é tudo gratuito, tá bom? Tudo gratuito. Tem oportunidade para todo mundo, então, Exatamente. né, Matheus? Nossa ideia é essa. Muito Disseminar legal. pela cidade, proporcionar aí cultura, esporte, desenvolvimento em várias áreas e mostrar que o rugby é um esporte que transforma. Realmente é um fomento, né? Até quase que independente. Daqui a pouco a gente vai conversar também sobre essa questão do investimento público. Peço licença rapidinho, a gente já volta a falar sobre o rugby. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a nossa cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai conhecer a história do Marcos dos bolos caseiros. A gente volta daqui a pouco. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente no Destaque volta daqui a pouco, até já.
Estamos de volta, 9h36 da manhã, e a gente começa conferindo os trabalhos realizados pelos vereadores na 35ª sessão ordinária. Durante a sessão solene em homenagem ao servidor público padrão, a representante dos funcionários comissionados, Sandra Barbosa, comentou sobre a importância de ter sido agraciada com esta láurea. Veja como foi. É um prazer estar aqui trabalhando nessa casa, que eu aprendi muito, eu cresci como pessoa aqui, né? E só de atender o público, as pessoas que entram no gabinete pedindo ajuda para a gente, é um prazer a gente estar ajudando eles. Eu não corro muito atrás dos cachorros igual elas, né? Eu gosto muito de animais, mas eu acho que a Simone, Sônia e Tainá, elas vestem a camisa. E eu sou mais a população, eu cuido mais das pessoas, mas eu ajudo elas também levando o trabalho para elas. Eu sou muito grata, gente, muito grata mesmo por estar aqui, pela minha família, minha irmã, meus amigos que estão ali. E eu fico feliz por vocês terem vindo aqui, muito feliz mesmo, gente. Seu Sasaki, parabéns pelo decreto, viu? Estou muito feliz por ser eleita a funcionária padrão dessa casa de 2022. Muito obrigada, gente. Gratidão sempre. O outro homenageado, Luiz Antônio dos Anjos, representou os servidores efetivos. Ele falou sobre a alegria em ter sido escolhido e do orgulho que sente em fazer parte da Câmara Municipal. Acompanhe. Estar aqui representando os funcionários efetivos, para mim é um prêmio. Por quê? Porque para mim só o fato de trabalhar aqui já é um prêmio. Tenho a minha esposa aí de testemunha, minhas filhas. Elas sabem a alegria que eu tenho de trabalhar aqui, de atender o público, de cumprimentar cada um, de dar um bom dia a cada um que chega aqui. O carinho que eu tenho pelos estagiários. Adoro esses meninos, porque parece que eles renovam a gente, renovam a nossa esperança, né? Quando a gente vê eles entrando aqui, primeiro emprego, todos meio, né? E sempre sou eu o primeiro a receber. E muitos estagiários aqui me dizem, falam, nossa, seu Luiz, é tão bom chegar aqui de manhã e receber esse bom dia, receber esse abraço. Então, tudo que eu faço aqui, dentro dessa casa, claro que o salário é bom, a gente precisa sobreviver, mas é com o coração. Tudo que eu faço aqui é com o coração. Cada abraço, cada bom dia, cada sorriso, cada munícipe que entra aqui nos elogia ou agradece na hora que sai. Muito obrigado, fui muito bem tratado. Isso para nós é um prêmio diário. Isso nos deixa muito orgulhosos. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você pode conferir tudo isso no site da Câmara Municipal. Daqui a pouco a gente já volta a falar um pouquinho sobre os trabalhos legislativos. Agora a gente volta a conversar com Matheus Cruz, jogador e treinador do Jacareí Rugby. Estamos conversando um pouquinho sobre as atividades do clube. Matheus, a gente conversou um pouquinho sobre os títulos, as atividades dentro das escolas, né? Mas uma dúvida, esse trabalho acontece de forma independente ou possui parcerias aqui na cidade para se manter? Bom, o clube ele tem algumas parcerias na cidade. Além das parcerias, as próprias pessoas do clube então se mobilizam bastante para com que o clube cresça e tenha boas condições de estrutura. Hoje a gente tem a Prefeitura de Jacareí, a Secretaria de Esportes, né, que auxilia a gente e é nosso parceiro. Além da Secretaria de Esportes, a gente tem o SESI, que também é um parceiro nosso. Além disso, a gente tem alguns projetos de lei federal, que aí tem alguns aportes, que é a Sebrace, aí tem a Latecoer, tem uma CCR Nova Dutra, algumas empresas que contribuem para com que o nosso trabalho aconteça. Além disso, nós temos muitas famílias dentro do clube, pais de jogadores, ex-jogadores. Então, a gente sempre tem alguns parceiros dentro desse meio, tanto como um trabalho voluntário para os dias de competição, para os eventos, para preparar comida no terceiro tempo, para os atletas comerem depois do jogo, tanto quanto algum aporte financeiro, alguma estrutura que a gente precise. Muito legal, é um trabalho mesmo de equipe, e como você tinha comentado, da organização também entender várias áreas, né? Desde a questão do investimento, da comunicação também, que é de suma importância. Agora, quando a gente fala sobre essa questão do esporte, né, Matheus, não é só uma transformação
social, talvez pessoal das crianças e dos atletas. A gente pode dizer que também o esporte, por exemplo, o rugby, também contribui para o investimento da cidade como um todo, para o desenvolvimento da cidade? Com certeza, acredito eu que o rugby ele consegue levar o nome da cidade para diversos lugares que talvez não chegaria, ou para televisão, enfim. Então, hoje, dentro do rugby, o Jacareí é uma referência nacional. Então, e aí, consequentemente, a gente teve uma etapa do Super Sevens feminino aqui em Jacareí, em que a gente contou com mais de 15 equipes femininas, e isso movimenta a cidade. A gente teve agora a final, em que movimentou a cidade, faz com que venham pessoas assistir, venham pessoas conhecer a cidade. E a gente espera fazer mais eventos com o nome do rugby para mostrar um pouco mais do que a gente tem em Jacareí para outras regiões e outras cidades. Turismo também, né, Matheus? Com certeza. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho sobre o Super Sevens. Peço licença rapidinho. E olha só, a Câmara Municipal realiza excepcionalmente na terça-feira, amanhã, em virtude do feriado de finados, a 36ª sessão ordinária do ano, com 2 projetos inscritos na ordem do dia. Entre eles, a proposta do vereador Roninha, do Podemos, que institui o Dia de Combate à Intolerância Religiosa em Jacareí. Na sessão também será realizada a votação secreta de projeto dos vereadores Edgar Sasaki e Abner, ambos do PSDB, e também do vereador Paulinho do Esporte do PSD, que concedem o prêmio Herbert José de Souza. E amanhã, às 18 horas, será realizada a sessão extraordinária para a eleição da mesa diretora para o biênio de 2023/2024 desta 18ª legislatura. No evento serão eleitos o novo presidente e os primeiros e segundos secretários, assim também como o vice-presidente, que apesar de não compor a mesa, é eleito na mesma ocasião. A eleição da mesa será feita por maioria simples de votos com votação nominal por meio de cédulas rubricadas pelo secretário-diretor legislativo e devidamente assinadas pelos vereadores, que serão nominalmente chamados e farão a declaração pública de seu voto antes de entregar a cédula à mesa. Você pode conferir todos os detalhes da sessão ordinária e também da sessão extraordinária no site da Câmara. É só acessar jacareí.sp.leg.br. E Marcos é conhecido como o senhor dos bolos caseiros. E após um problema de saúde, ele encontrou na culinária a melhor forma de fisioterapia. Marcos Guida, ou o senhor dos bolos, se você preferir. É um jacareense que encarou as dificuldades que a vida lhe apresentou e não desistiu de seus sonhos e fez da culinária a sua vida. Eu sempre cozinhei em casa, né? Eu sempre fazia bolos simples para café da manhã, para café da tarde, bolo de chocolate, bolo mesclado de chocolate com baunilha eu fazia, bolo de cenoura eu fazia. Então, às vezes me dava vontade, minha mãe não queria fazer, aí eu fazia. Pegava o livro de receitas dela, né, e começava a seguir as receitas dela e fui fazendo. E aí eu fui aprendendo meio que sozinha a fazer esses bolos caseiros. O início veio com o incentivo dos amigos. Foi quando o Marcos transformou o seu hobby em trabalho profissional. Aí comecei os primeiros bolos, os caseirinhos, aqueles compridinhos, né? Fiz o mescladinho, que era mesclado com baunilha, chocolate, os mais simples eu comecei. E abri aqui na garagem de casa. Todo sábado de manhã eu abri o portão e ficava no portão vendendo. E vendia bem até, o pessoal começou a gostar. Aí eu virei e falei, gente, acho que eu vou aumentar os bolos. Vou começar a fazer os bolos redondos para café, porque o pessoal começou a me pedir bolo maior, né? Mas as dificuldades apareceram e por conta de diversos problemas de saúde e muitos medicamentos, Marcos precisou ficar internado. E eu fui parar na Santa Casa, né? Aí eu fiquei na Santa Casa em coma, entubado por 5 dias. Fiquei lá, difícil, um momento muito difícil. Porque daí quando eu acordei desesperado, eu não sabia onde eu estava, né? Acordei nervoso. Eu lembro, assim, do momento que me desentubaram, né? Eu lembro que tinha muita gente em cima de mim. Marcos teve alta hospitalar, mas logo descobriu que estava com pneumonia e precisou ficar novamente internado. Por conta da doença, sua capacidade motora ficou comprometida.
Mas isso não foi o suficiente para parar esse jacareense. A produção de bolos caseiros tornou-se a fisioterapia dele. Como eu fiquei em coma, eu perdi um pouco o movimento das minhas mãos, né? E eu trabalhava com as mãos, eu fazia as decorações dos sonhos com as mãos. Então, o dedão e o indicador são os principais, né? Confeitar os bolos, decorar os bolos, tem feito muito bem para mim. Sabe aquele clichê, se a vida lhe entregar limões, faça com eles uma limonada? Pois é, isso foi bem real na vida de Marcos. As dificuldades tentaram pará-lo, mas foi por causa delas que a produção de bolos aumentou. E o resultado? A melhora da saúde do nosso boleiro, além da satisfação de cada um que prova os seus quitutes. Muito legal, parabéns, Marcos, pela sua história inspiradora. E olha só, a Prefeitura de Jacareí está com inscrições abertas para 2 concursos públicos. O primeiro oferece 40 vagas para cargos de níveis médio e superior em áreas técnicas e da saúde. A taxa de inscrição é de R$ 5,40. Os salários variam de R$ 2.211 R$ 2.211 e R$ 4.173. Já o segundo concurso é específico para o preenchimento de 4 vagas de agentes de defesa civil, que exige nível médio de escolaridade. A taxa de inscrição é de R$ 5,35. Os editais constam no boletim oficial do município da última quinta-feira e as inscrições podem ser feitas no site iuds.org.br. Já o prazo da inscrição para os 2 concursos termina no dia 20 de novembro, então tá aí uma ótima oportunidade. A gente volta a conversar agora com o Matheus Cruz, que é jogador e treinador do Jacareí Rugby. Estamos conversando um pouquinho sobre o clube. Matheus, tem mais um campeonato vindo por aí, né? Tem a final do Super Sevens da 2ª divisão, que é com o rugby feminino. Antes da gente falar um pouquinho sobre as expectativas, queria que você explicasse também como que funciona esse campeonato. Bom, vamos lá. O Super Sevens, ele é um campeonato que começa no meio do ano. E aí ele tem 2 divisões. Ele tem a primeira divisão, a segunda divisão, que é a divisão de acesso. A primeira divisão, elas são 6 etapas durante o segundo semestre. E aí que são de pontos corridos. Então vão acumulando pontos até ter o campeão na última etapa, que vai ser em dezembro em Niterói. A segunda divisão, elas são 3 etapas. Então, dessas 6 etapas, 3 etapas acompanham a segunda divisão. Depois dessa segunda divisão, tem outras 3 etapas que acompanham a primeira divisão, que é juvenil, que seriam sub-19, M19. Né? A gente está em primeiro colocado na etapa dos Super Sevens. A gente ficou em primeiro colocado em Curitiba, que foi a primeira. Depois a gente ficou em segundo colocado na segunda etapa do acesso, que foi em São Paulo. E aí agora a gente joga a última etapa aqui em São José, no Martins Pereira. A última etapa valendo a vaga do acesso. Muito legal. Os jogos serão no dia 5 e 6 de novembro, né, Matheus? Exato. Como estão as expectativas para esses jogos? Bom, são as mais altas. A gente, ao mesmo tempo, também tem tranquilidade pelo processo em si. Então, a equipe feminina, ela começou junto com o masculino, porém, ela teve vários altos e baixos, demorou até ter um projeto e uma base, uma estruturação do time feminino. Em 2016, a gente começou a trabalhar muito voltado à categoria de base, no feminino, igual foi no masculino. E hoje a gente chega no cenário que nós estamos, em que nem 80% do time, 75% ainda é do juvenil. Então não são nem adultas ainda, então a gente tem muita tranquilidade. Então, tivemos 3 meninas que participaram da seleção juvenil, a seleção brasileira juvenil, 2 convocadas para a seleção brasileira de 15. Então, ao mesmo tempo que a gente tem muitas expectativas para conquistar logo, para a gente subir para a elite do rugby brasileiro também no feminino, a gente também tem tranquilidade, porque as meninas estão no processo de formação, são jovens, jogam muito já, mas as expectativas são as mais altas. Com todos esses feitos, né? A vitória já está aí, então, né, Matheus? Já. Se ganhar o campeonato, vai ser só mais uma vitória, porque já está aí a vitória, né?
a gente parabeniza, né, e também fica aqui na torcida. Claro, nós da TV Câmara Jacareí vamos trazer todas as atualizações ali, junto com a comunicação do Jacareí Rugby. Agora, para fechar, Matheus, queria que você deixasse os contatos, né, para as pessoas que querem acompanhar esses resultados, têm interesse em participar do Jacareí Rugby. Quais são os contatos para o pessoal de casa? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade da gente estar disseminando um pouco mais o nosso esporte, explicando um pouco como funciona, os bastidores. Isso é muito importante pra gente. Bom, a gente tem no Facebook Jacareí Rugby, no Instagram @Jacareí Rugby. Se alguém quiser também me seguir lá, é @xmateuscruzx. E lá tem todos os horários do treino, como que a instituição funciona. Se precisar de alguma informação é só mandar uma mensagem e a gente vai estar recebendo aí o público da melhor forma possível. Muito legal. Muito obrigada, Matheus, pela sua presença. A gente está aqui sempre de portas abertas para trazer as novidades do rugby, que está levando o nome de Jacareí nacionalmente. E a gente está aqui para trazer todas as atualizações também. Muito obrigada. Obrigado. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia. E, claro, pode acompanhar todas as nossas reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. É só acessar no Facebook, Instagram e no YouTube. É só pesquisar TV Câmara Jacareí. Lembrando que amanhã teremos transmissão ao vivo da sessão ordinária a partir das 9 horas da manhã e sessão extraordinária às 18 horas. A gente se vê na quinta-feira. Até mais!